Eu não quero mais ser uma testemunha de Jeová. O canal André sobre Fé adverte: somos totalmente a favor da liberdade religiosa. Olá! Para as testemunhas de Jeová, os ex-membros que criticam abertamente a religião são chamados de apóstatas. Mas essa palavra, dentro da religião, não é nada neutra, como a definição do dicionário que simplesmente diz aquele que renunciou ou abandonou uma crença, religião ou partido político. Não. Para as testemunhas de Jeová, apóstata é uma palavra gatilho altamente carregada de conotações negativas e que evocam uma reação de nojo, de repúdio nos membros fiéis em relação a esses considerados apóstatas. Na psicologia, isso se chama linguagem carregada, ou seja, palavras que carregam implicações emocionais e podem provocar reações além do seu significado literal. Quando essas palavras são imbuídas de representação visual, o impacto pode ser ainda mais devastador. E é isso o que veremos em um vídeo supostamente vazado das Testemunhas de Jeová sobre alguém que rejeita os questionamentos de um amigo de longa data como se fossem vindos do próprio Satanás. Analisaremos esse vídeo e também responderemos: quando essa postura hostil aos ex-membros que criticam a organização surgiu? Como essa postura se compara a, por exemplo, a dos Mormons e a da Cientologia? E quem possivelmente tem a postura mais radical contra ex-membros ativistas? Bem-vindos ao André sobre Fé podcast. Nós vamos agora ouvir o que nossos comentaristas virtuais têm a dizer e nós também faremos alguns comentários apropriados. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num material, assim, fascinante e às vezes um pouco perturbador, né? Temos aqui uma transcrição de vídeo interno das Testemunhas de Jeová, documentos deles, análises, Isso. e o ponto de partida é um vídeo bem impactante, né? É, uma testemunha de Jeová comparando um ex-membro crítico, que eles chamam de apóstata, sabe? Sei. Comparando ele às tentações do diabo a Jesus no deserto. É uma comparação muito forte. Exato. E o nosso objetivo aqui é entender de onde vem essa visão tão severa sobre os apóstatas nas Testemunhas de Jeová. Investigar um pouco a história disso, né? Especialmente lá na época do G.F. Rutherford. Certo. E também comparar um pouco com outros grupos, tipo Mormons, Cientologia, como eles lidam com quem discorda. E claro, dar uma olhada rápida no que a Bíblia mesmo parece dizer sobre a apostasia. Bom, vamos lá. Vamos. Começando por esse vídeo. Pelo que entendi, é um diálogo tenso, né? Muito tenso. Alguém tenta, compartilhar umas informações críticas sobre a organização Aham. e a outra pessoa simplesmente se recusa. Chama de lixo, mentiras, não quer nem ver. Nossa. A maneira como você vê a organização. Me dê um retorno. Você recebeu aquela mensagem que eu te enviei? Por que você me enviaria aquilo? Melhor ainda, por que você está lendo esse lixo? É tudo mentira. Lixo? Como você sabe que é lixo se nem leu? Então você vê que ele diz que aquilo ali é lixo sem antes considerar o que realmente está sendo apresentado. Entre as testemunhas de Jeová há esse tipo de bloqueio. Não importa o conteúdo da mensagem crítica, ela é automaticamente considerada um lixo, independentemente de ser verdade ou não. Há informações distorcidas sobre a religião, informações falsas? Há, como há em qualquer tipo de informação que circula a respeito de qualquer coisa. Mas cabe à pessoa de bom senso avaliar para saber se aquilo é correto ou não é. No caso, as testemunhas de Jeová são blindadas a esse processo. Se for crítico, se não vier da organização, então automaticamente é lixo e não deve ser nem considerado. E aí a coisa esquenta. A pessoa que é fiel diz que o outro precisa de ajuda. Ajuda dos anciões, né? Os líderes. Isso, dos anciões. E acusa o amigo de ignorar o pensamento de Jeová. Olha, você precisa conversar com os anciãos, porque você precisa de ajuda. E se você não falar com eles, eu vou.
Então, essa questão de conversar com os anciãos também é um sistema de entrega, de acusação dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Ou seja, se alguém vir algo que está fora dos conformes, essa pessoa é obrigada a relatar aquilo aos anciãos, que são os líderes, os pastores locais, nas congregações. Se por acaso a pessoa acusada se negar a fazer isso por ela mesma, então quem viu, quem está de posse das informações, ela está na obrigação de levar o assunto para os anciãos. E aí vem a comparação. Exatamente. Vem a comparação direta do amigo que está questionando com Satanás tentando. Jesus chega a usar a frase "vá embora, Satanás". Uau! Olha, cara, há quanto tempo a gente se conhece? Eu nunca te colocaria no caminho errado. Não quero te machucar. Estou tentando te ajudar. Há quanto tempo você me conhece? Diga a estas pedras que se transformem em pães. Estou tentando compartilhar com você a verdade. Jogue-se daqui para baixo. Você realmente acha que eu te colocaria no caminho errado? Eu lhe darei toda esta autoridade. Eu definitivamente não preciso de ajuda deles. Por favor, faça um ato de adoração diante de mim. Afaste-se, Satanás. Parar. Olha, tudo isso, a sequência que alterna entre a fala do rapaz, entre aspas, rebelde, e Satanás tentando Jesus, o fato de o rapaz dizer, olha, eu lhe conheço há tanto tempo, evoca, por exemplo, talvez o fato de Jesus ter convivido com o próprio anjo que se tornou Satanás durante milhões de anos. O fato de o rapaz estar dizendo que eu jamais te colocaria no erro, e isso entrelaçado com os cortes de Satanás tentando Jesus Cristo, fica muito claro que as Testemunhas de Jeová com esse vídeo querem dizer que quem questiona a organização deles é um Satanás, é um mentiroso, é um diabo, é um opositor. E é por isso que esse vídeo faz essa conexão bem direta e inegável entre a fala do considerado questionador, o que Jesus fez com Satanás para trás de mim, esse sim estava sendo tentado diretamente por Satanás, e a reação esperada do fiel, que é abordado ou confrontado com questionamentos, que podem até ser questionamentos válidos contra a organização religiosa dele. Independentemente, a reação esperada do fiel é a de rejeitar. Para com isso, que foi o que o rapaz lá fez. Impediu que o outro continuasse com a exposição do que ele tinha em mente. Uma outra coisa que eu notei também tem que ver com a roupa que ele está usando, né? Veja que o vermelho ele é frequentemente associado a isso, né? A rebeldia, até a própria visão popular que as pessoas têm do diabo. Uau, é isso que você sente. Eu preciso de ajuda? Eu não preciso de ajuda nenhuma, cara. Estou encontrando as respostas para as minhas perguntas, irmão, e estou mantendo a mente aberta. E a linguagem dele é uma linguagem assim mais coloquial, mais de rua, dando a entender que a pessoa ela está fraca na fé dela. Cara, irmão. E que por estar fraca na fé dela, ela agora está falando de um jeito que parece, entre aspas, mundano. Mente aberta? Você está ignorando o pensamento de Jeová. A verdade salvou nossas vidas. Essa frase, você está ignorando o pensamento de Jeová, na verdade, é o pensamento da organização que se diz liderada por Jeová. Porque não pode ser que os escritos de uma organização humana sejam um pensamento de Deus, até porque esses escritos são mutantes, são às vezes contraditórios, ah, fazem e afirmam coisas absurdas. O próprio Deus Todo-Poderoso jamais faria isso. É diferente dos escritos registrados na Bíblia, os escritos inspirados, infalíveis. Esses sim, se alguém for contra esses escritos, aí, para quem é cristão, pelo menos, estaria correndo o risco de estar desagradando ao Deus Todo-Poderoso.
Isso mostra bem a pressão emocional, né? E essa coisa de demonizar quem pensa diferente. Totalmente. É uma forma de fechar qualquer porta para o diálogo, para a dúvida. E essa demonização parece que tem história, né? Quem são exatamente os apóstatas para eles? E de onde vem essa carga tão negativa? Olha, apóstata, para eles, é o ex-membro que não só sai, mas que ativamente critica a organização, os ensinos. Entendi. Não é só quem se afasta quieto. Não, é quem contesta publicamente. E essa visão, essa dureza toda, foi muito consolidada pelo J.F. Rutherford. Aquele presidente antigo deles. Esse mesmo, presidente de 1917 até 1942. Ele usou uma linguagem, assim, extremamente dura. Quão dura, tipo o quê? Olha, em livros e revistas dos anos 30, ele comparou apóstatas a cães que voltam ao vômito Nossa. e a instrumentos do diabo. Eu não acredito mais na sua religião. Você é um apóstata, como um cão que volta ao seu próprio vômito. Chegou a escrever que eram piores que um animal selvagem. Pesado. Muito. Para Rutherford, qualquer oposição séria era basicamente satânica. Era uma forma de manter o controle, criar aquela mentalidade de nós contra o mundo. E essa linha dura, essa linguagem, isso ainda existe hoje ou suavizou? A essência continua assim. Talvez a linguagem não seja exatamente a mesma dos anos 30, mas a ideia central persiste. Por exemplo, uma revista Sentinela, de 2011, diz que apóstatas são mentalmente doentes. Mentalmente doentes. E que eles procuram contaminar outros. E a consequência prática disso é a desassociação, certo? Exato. Que é, na prática, o ostracismo total, cortar laços sociais mesmo com a família que continua lá dentro. Isso deve ser devastador. Com certeza. Ex-membros ativistas como Steven Hassan, o Raymond Franz, que era da própria liderança, eles criticam muito isso. Dizem que é um mecanismo de controle fortíssimo que impede a pessoa de pensar livremente e causa um trauma psicológico e um isolamento social gigantescos. Essa tática de rotular e isolar quem discorda, a gente vê isso em outros grupos também. Como se compara, por exemplo, com os Mormons ou a Cientologia? É interessante comparar assim. Existem padrões, mas com diferenças importantes. Os Mormons, por exemplo, usam o termo apostasia para quem rejeita doutrinas ou líderes. A consequência pode ser a excomunhão, que eles chamam de remoção do nome dos registros. Mas eles mandam cortar todo o contato, como as TJs? Não há uma ordem formal explícita para todo mundo cortar todo o contato social como nas TJs. Mas, claro, pode haver pressão da comunidade, um certo distanciamento. A linguagem oficial deles costuma ser menos agressiva publicamente. Entendi. E a Cientologia? Eles também têm fama de serem duros com quem sai e critica? Sim, a Cientologia tem uma categoria específica. As pessoas supressivas, ou SPs, consideram essas pessoas antissociais, e a política oficial é a desconexão. Isso sim exige que os membros cortem todo e qualquer contato, inclusive com familiares. É um ostracismo bem radical e formalizado. Ah, então a Cientologia tem algo bem parecido com as TJs nesse ponto do ostracismo formal? Exatamente. Críticos como a Leah Remini falam muito sobre o quão cruel é essa prática e relatam táticas bem agressivas contra dissidentes, ligadas à antiga política de fair game. A igreja nega que o fair game ainda exista, mas a desconexão é oficial. Então, colocando os três lado a lado. Testemunhas de Jeová, Mormons, Cientologia. Onde as TJs se encaixam em termos de severidade? Olha, todos eles usam rótulos negativos e desencorajam o contato com críticos de alguma forma. Isso é um ponto comum para manter a coesão do grupo, né? Sim. Mas as testemunhas de Jeová e a Cientologia parecem se destacar por terem as políticas formais de ostracismo mais rigorosas e que afetam mais a vida social da pessoa. E a linguagem usada para justificar isso, mentalmente doentes nas TJs, supressivos na Cientologia, é particularmente forte, visa desumanizar mesmo. Nesse sentido, sim, a abordagem das TJs está entre as mais severas. Para a gente ter um quadro completo, essa visão toda de apostasia como traição à organização, como isso conversa com o conceito original na Bíblia? É um ponto importante. Historicamente, no contexto bíblico, apostasia significava mais um abandono fundamental da fé em Cristo, dos ensinamentos centrais. Tipo, negar Cristo, né? Isso,
Não era necessariamente sobre discordar de regras ou interpretações específicas de uma organização religiosa feita por homens, sabe? Até porque essas interpretações podem mudar com o tempo dentro da própria organização. Faz sentido. A aplicação do termo por esses grupos parece bem mais ligada à lealdade à instituição em si. Exato. É uma definição bem mais organizacional. Obedecer à organização é o mesmo que obedecer a Jeová. Bom, então, recapitulando rapidamente. A gente viu a força daquela comparação no vídeo das TJs, né? Apóstata igual a Satanás. Vimos como essa dureza tem raízes lá em Rutherford, com aquela linguagem super agressiva. E como a doutrina atual, mesmo com outras palavras, ainda mantém essa linha, chamando apóstatas de mentalmente doentes e impondo o ostracismo pesado da desassociação. Isso. Fica aí uma reflexão final, talvez, quando a gente observa como diferentes grupos lidam com quem pensa diferente, rotulando, isolando, isso faz pensar sobre aquele equilíbrio, né? Ou desequilíbrio, talvez, entre ser leal a um grupo e ter a liberdade de questionar, de pensar por conta própria. Sim, e como a definição de apostasia usada por um grupo específico se alinha ou se distancia de entendimentos mais amplos, né? É algo para a gente continuar pensando. Não lemos livros, não assistimos a vídeos, nem interagimos em sites com matéria apóstata. O canal André sobre Fé adverte: somos totalmente a favor da liberdade religiosa.